Tem psicólogo recém-formado, adoecendo, que acredita que deveria estar pronto antes mesmo de começar na clínica. E eu diria mais, não é só profissional já formado, às vezes alunos também. E eu acredito muito que as redes sociais, elas pioraram muito a nossa percepção sobre isso. Porque hoje parece que se você não estiver atendendo perfeitamente, ganhando dinheiro muito rápido, dominando técnicas e sabendo exatamente o que fazer em qualquer sessão, você está mínimo atrasado. E isso vai gerando uma sensação constante de insuficiência, vai reforçando uma sensação também de insuficiência, como se todo mundo tivesse um mapa, um roteiro e que desse em algum lugar e eu não tenho esse mapa, eu não tenho esse roteiro, eu fiquei para trás. Só que eu quero lembrar uma coisa muito importante que às vezes pode parecer até óbvia falando em voz alta, né? Ninguém posta os primeiros atendimentos inseguros, ninguém posta o medo antes da sessão, ninguém posta a sensação de sair de um atendimento pensando eu não sei se fui boa o suficiente. Eu não sei se eu deveria ter feito X intervenção ou Y intervenção. Eu poderia ter feito e perdi o time de uma intervenção. E aí, você vai acreditando, vai vivendo uma bolha que parece que todo mundo é muito confiante, só você é o inseguro. Quando, na verdade, essa insegurança ela faz parte do início, ela faz parte do processo, ela vai fazer parte, eu acho que, sempre da nossa vida. Só que no início é mais complicado, é mais desafiador, né? Nos primeiros meses, primeiro ano de profissão. E tem uma outra coisa que eu nomeio até como síndrome do eterno estudante, que também é muito importante de trazer aqui. Às vezes vai entrar nesse looping de compra curso, estuda mais, compra livro, se inscreve em congresso que às vezes não teria nem condições de estar fazendo. Vamos mais uma pós. E muito, prestem bem atenção nisso, muito direcionado a lidar com o medo de ser iniciante e não estudar para crescer. Como assim, Natália? Você pode usar a estratégia de não se expor, porque você entende mais esse estudo, mais essa coisinha aqui. Por quê? Porque começar implica em errar, implica em não saber, implica em perder um pouco dessa sensação de controle que você está tentando ter, implica em se colocar mais vulnerável. E para pessoas muito autocríticas, isso é extremamente difícil, porque a autocrítica, ela tende a transformar todo o começo em uma sensação de que vai ser uma grande humilhação. E isso é cansativo mentalmente, isso é exaustivo, eu diria. Porque a pessoa começa a viver a profissão, a nossa profissão, não mais como se fosse um aprendizado, um processo, e sim como uma constante avaliação. Como se cada sessão fosse uma prova, né? E uma banca, eu diria assim. Cada paciente vai confirmar ou não a sua competência ou fracasso, porque você começa a considerar que não existe nada além disso, desses extremos. E viver dessa maneira é super cansativo emocionalmente. Não se fala muito, eu acredito, sobre isso, mas vai se criando uma expectativa que é impossível sobre si mesmo, sobre o profissional que você é e quer ser. No primeiro ano de profissão, nos primeiros meses de profissão, você querer ter talvez a segurança clínica, o repertório clínico de alguém que tem, sei lá, 10, 15 anos de profissão, é muito cruel consigo mesmo. Só que toda essa vivência, essa experiência, ela não se compra em mais um curso. E não me entendam mal. Claro, precisamos estudar, é uma profissão que vai nos exigir estudo sempre. Mas essa experiência, ela vem da prática. Ela vem de você poder colocar em prática o que você tem estudado. E aí vem o outro problema, né? Vem a questão que você vai encarar as redes sociais hoje e vai se deparar com colegas que já vão ter uma agenda lotada, que parece que dominam mais que você, parece que já se colocam como autoridade em algum assunto, já tem um nicho. Só que quase nunca o início é dessa maneira. O começo, geralmente, ele é confuso. E tudo bem. Só que tem um ponto que eu entendo que a gente precisa falar mais, né? Porque às vezes, muitas vezes, entendemos que é falta de teoria. Então, no momento que eu entender mais sobre a minha abordagem, no momento que eu me aprofundar muito, aí essa insegurança vai passar. Só que eu entendo o seguinte,
Você já está estudando, você está saindo de uma graduação, você já está estudando uma teoria que você escolheu para a clínica. Mas ainda assim pode travar na sessão. Claro, tem mais coisas que você quer entender sobre a teoria, sempre vai ter. Só que vai existir uma diferença muito grande entre entender algo intelectualmente ali na teoria e entre sustentar aquilo ali junto com o paciente, ao vivo com o paciente, com uma demanda emocional, em sofrimento. Porque na teoria vai vir tudo de uma maneira muito organizada, muito controlada, eu diria. Só que na prática, o paciente chora na sessão, o paciente se desorganiza, o paciente trava, o paciente é mais evitativo, faz uma pergunta, de repente, que você não sabe responder, fica em silêncio por um tempo e você não entende se deveria intervir ou não, traz uma demanda, às vezes, completamente daquilo que você planejou, que você vem estudando, e aí você pode sentir um certo pânico, uma certa angústia interna, porque talvez aquilo comprove essa sensação de não sou capaz, não tô pronto. Só que vamos lá. Será que é porque você é incapaz? Ou será porque falta aí, talvez, um guia? Talvez falte, além de experimentar a prática, ter esse suporte de travessia de alguma maneira, uma travessia mais guiada. Porque esse é um dos vazios que eu entendo que a nossa formação tem, né? Saímos da faculdade cheios de teoria, só que com pouca prática. Despreparados para sustentar uma demanda emocional na sessão. Para a vida real mesmo, para sessões reais, com pessoas reais, né? E isso vai gerando uma insegurança que, sinceramente, eu acredito que admitimos menos do que deveríamos enquanto profissionais, porque essa segurança clínica, ela não vem só do estudar, e entendam assim, segurança 100% não existe. Mas um nível de segurança que te deixa um pouco mais confortável com a sua profissão, ela vai vir de estudar, de ser acompanhado, de supervisão, de troca, de treino, de roleplay, de discutir casos, de aprender a planejar uma sessão, de errar sem sentir que isso define a sua capacidade profissional. Porque, no fundo, o que deixa a gente inseguro não é a falta de inteligência, é a falta de vivência. Vivência prática, sustentada, amparada com a sua rede, com o supervisor ou supervisora que você escolheu, com colegas que você pode discutir, né? E aí, tentar parecer pronto antes de se permitir aprender não é a solução. E isso muda completamente a forma como o profissional vai se posicionar na sua clínica. Quando você entende essa verdade. Quando você entende que isso é um fato, você vai ficar pronto no caminho. Você não consegue construir essa segurança antes de começar. Você constrói essa segurança justamente começando, se vulnerabilizando, tolerando ser iniciante. Tolerando ser, talvez, o profissional que você é hoje para chegar no profissional que você quer e vai continuar, né, se exigindo ao longo do tempo. Seria ótimo, né? Eu entendo que a maioria de nós queria ter certeza, queria se sentir preparado, queria eliminar a insegurança primeiro. Mas eu preciso decepcionar vocês. A vida real não é assim. A prática vai vir antes da confiança, não depois. Eu sei que é difícil de lidar com isso e ter que tolerar, talvez ser iniciante, talvez seja uma das maiores dificuldades que eu vejo em alunos de psico e de colegas recém-formados. Só que você não precisa ser perfeito. E isso é clichê demais, mas a gente precisa dizer quantas vezes for necessário. Porque nenhum psicólogo nasce pronto, e eu diria assim, nenhum profissional nasce pronto, gente. Atravessar o começo da profissão também vai ser uma experiência emocional, e sinceramente é difícil, é desafiador, mas é bonito também. Você aprende muito, você vai viver muitas coisas muito bacanas. E você está estudando, você está no processo. Muitas pessoas vão ter acesso a isso, e isso é muito bonito, isso é muito importante. Você vai ajudar pessoas. Só que você não vai saber exatamente tudo que tem que ser feito antes, porque simplesmente não existe esse roteiro. Não existe. Porque talvez o começo da clínica não é sobre provar que você está pronto, né? Seja sobre construir esse processo, essa prontidão, né? E quando você aceita um pouco disso, eu acho que tudo muda, assim, o sofrimento muda em relação a esse início, fica um pouco mais leve.
tá? Não espere desaparecer essa insegurança para começar a viver da sua profissão. Você escolheu essa profissão por alguma razão, você tem competência para exercê-la, confie no seu bom senso e busque apoio, né? Comece mesmo inseguro e aí vá atrás do apoio. É daí que vai nascer a sua experiência.